Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira que promete, torcedor vascaíno. Se essa última terça, no caso ontem, já foi agitada, imagina só como será esta quarta. De fato, o Vasco chegou agora com o pé na porta. Ontem, mais dois reforços praticamente fechados, Léo Pelé e Lucas Piton. Além disso, muitas negociações bastante avançadas. Caso aí de Gabriel Menino, caso também de Luca Orellano, meio atacante do Racing, camisa 10, uma das maiores promessas do futebol argentino, que nós iremos trazer novidades, inclusive, neste Acorda Vascão. Vamos falar também sobre duas grandes promessas do futebol paraguaio, Alex Duarte, zagueiro, e também o atacante camisa 9 da seleção paraguaia, Robert. Temos novidades sobre tudo que está acontecendo, mas não iremos parar por aí, porque também temos informações sobre Luvanor, jogador que fez essa última temporada no Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro, Keiler, goleiro, que é o grande alvo do Vasco para 2023, e ainda muitas outras novidades. Gente, o vídeo está muito agitado e você já vai começar esta manhã de quarta-feira cheio de informações e realmente tendo um esclarecimento de tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. O Vasco não para e você também não pode parar. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja, claro, muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vídeo todos os dias, às 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, à 1 hora da tarde, o Fala Gigante, e às 7, 7 e meia da noite, o Boa Noite Gigante. Porém, antes de começar o vídeo, como eu sempre falo, chego até inclusive um pouquinho à frente para falar com você. Eu quero aqui pedir a sua inscrição. Neste exato momento, estamos com 77 mil inscritos, 77.600 inscritos. Queremos muito ainda nesta quarta-feira chegar aos 78 mil e eu tenho certeza que nós iremos conseguir. Então, por isso, conto com a sua ajuda. Principalmente você que está aqui todos os dias no canal do Gigante, você que assiste todos os nossos vídeos, mas ainda não é um inscrito do canal. Então eu vou te pedir, ou até mesmo para você que está chegando aqui pela primeira vez, te peço esse voto de confiança. Para aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, apertar nela para ser um inscrito do nosso canal e ajudar o vascaíno que está aqui diariamente trazendo informações a vocês. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. É super importante você ajudar aí com o seu like e, além disso, também, principalmente, você deixar nos comentários se está na expectativa para esta temporada de 2023 com os últimos nomes que vem chegando ao Vasco da Gama e também, principalmente, torcedor, ativar o seu sininho de notificação. Ative o seu sininho de notificação para que não eu, mas você fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina, sempre aqui pelo canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, então eu volto com o meu microfone aqui para estar numa posição mais confortável e informar a vocês o que está acontecendo. Eu quero começar falando sobre a situação de dois atletas, então até mesmo por causa disso, vou tentar ser o mais breve possível. A situação do Léo Pelé e do Lucas Piton. Dois jogadores que estão por detalhes para assinar o seu vínculo contratual e chegar com o Vasco. O Léo Pelé, inclusive, já se encontra aqui no Rio de Janeiro. Chegou ao Rio na parte da tarde de ontem, terça-feira, realizou já alguns exames médicos e vai finalizar essa bateria de exames ainda nesta manhã de quarta. Após a realização e a finalização desses exames médicos, a expectativa, é claro, caso dê tudo certo, é que ele assine contrato com o Vasco da Gama por 3 anos. O Vasco terá 100% dos seus direitos econômicos e pagará 16 milhões de reais ao São Paulo de maneira parcelada. Inclusive, né, informações importantes sobre esta situação. Caso tudo venha a ser concretizado, e a expectativa é que de fato venha. O jogador já está no Rio, o jogador já realizou exames médicos. Ela será, no caso, esta contratação do Vasco, a segunda maior contratação mais cara da história do nosso Gigante da Colina. A primeira foi do Edmundo, no caso, uma compra junto à Fiorentina lá em 1999 pelo valor de 15 milhões de dólares, e no caso, esta será do Léo Pelé pelo valor de 3 milhões
de dólares, um valor inclusive muito inferior ao do Edmundo lá naquela época, mas é claro, o Edmundo é o Edmundo e com todo respeito, o Léo Pelé é o Léo Pelé. Porém é importante, essa venda ultrapassa aí do Pedro Raul e ultrapassa também uma compra, aliás, do Diego Souza que aconteceu lá no ano de 2010 junto ao Atlético Mineiro. Então uma contratação importante que fica marcada na história, até pra gente ver que realmente o Vasco está se posicionando. Das 4 maiores compras da história do Vasco, 2 já aconteceram nestas últimas semanas. A do Léo Pelé, que será oficializada em breve, e a do Pedro Raul no valor de 10 milhões de reais. Mas não vai parar por aí, pois outra compra que também irá acontecer é a do lateral esquerdo Lucas Piton. O Vasco ofereceu 3 milhões de euros pelo atleta ao Corinthians, algo em torno aí de 16 milhões e meio de reais. O Vasco vai comprar 60% dos direitos econômicos do jogador e os outros 40% permanecerão com o clube paulista. Hoje Vasco e Corinthians realmente negociam os últimos detalhes finais para finalizar esta transferência. Com a conclusão do negócio, que volto a repetir, está por detalhes praticamente certa, o jogador de 22 anos vai viajar aqui ao Rio de Janeiro nos próximos dias para, exatamente como o Léo Pelé fez, realizar os seus exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. Ainda não temos informação sobre o tempo de contrato que ele irá assinar, mas temos essa noção e essa informação de que realmente o Vasco vai pagar 16 milhões e meio pela compra do atleta e o Corinthians permanecerá com 40% dos direitos econômicos do jogador, um atleta que é cria das categorias de base do clube paulista. Então, 2 reforços praticamente fechados e o Vasco vai gastar nessas 2 contratações algo em torno aí dos 32 milhões de reais. Valeu a pena? Ou vai valer a pena? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas não para por aí, pois o Vasco vai prosseguir no mercado à procura de novos reforços. Inclusive, já formalizou proposta por alguns atletas. E, no caso, as informações que temos sobre o Luca Orellano, uma das grandes promessas aí do futebol argentino, é que de fato o Vasco já formalizou uma proposta pelo atleta. Essa proposta já se encontra, inclusive, na mesa do Racing. O Vasco tem um interesse muito grande na contratação desse jogador. O Vasco formalizou aí uma proposta no valor de 4 milhões de dólares, trazendo aí para a nossa moeda, trazendo para o real, em torno dos 20 milhões de reais, para ter 60% do passe do jogador. O Vélez já está com essa proposta na mão, vai analisar aí nos próximos dias e deve dar uma resposta, inclusive ainda nesta quarta-feira. O Vélez, até mesmo internamente, reconhece que de fato há uma necessidade hoje de vender o Luca Orellano e já se fala, devido a isso, uma transferência do jovem nestas próximas semanas. E a expectativa é que de fato a sua saída venha a ser para o Vasco. Lembrando, Luca Orellano era uma meta de Flamengo e Benfica. Para vocês verem hoje o atleta que o Vasco está contratando não é qualquer coisa, é o camisa 10 do Vélez Sarsfield e um dos grandes destaques do último campeonato argentino. Com relação a números, né, pois é importante também trazer, ele que é uma das grandes joias do futebol argentino, teve 36 partidas como titular, 4 gols marcados, 4 assistências, 77 passes decisivos, 7 grandes chances criadas, 64 chutes, sendo 30 no gol e 59 dribles certos. Um grande jogador e a expectativa é que de fato essa contratação também venha a ser concretizada. Outro nome que também interessa muito ao Vasco, tivemos uma informação na noite desta terça-feira, que uma nova oferta foi feita, se trata do Diego Valois, um dos grandes destaques do Talleres, também do futebol argentino, nesta última temporada. A primeira oferta feita pelo Vasco havia sido no valor de 3 milhões de dólares, recusada de imediato, e o Vasco fez uma nova proposta que chegou à casa dos 5 milhões de dólares, algo em torno aí dos 26 milhões de reais, porém mesmo diante disso ainda não há um acordo. O presidente do Talleres, Andrés Fassi, realmente afirmou que por esse valor de 5 milhões de dólares não tem negócio. Sobre isso ele disse assim: o Vasco sabe o que a gente quer e precisa melhorar mais. Ainda de acordo aí com os jornalistas Ale Benvenu e também da rádio Miti Trekba,
a informação que nós temos é que o Talleres deve fazer um negócio pelo Diego Valois apenas por no mínimo 7 milhões e meio de dólares, algo em torno aí dos 39 milhões de reais. Então, se o Vasco quer realmente a contratação do Diego Valois, um atacante de 26 anos, de seleção colombiana, terá que aumentar aí esta oferta, e a expectativa é que, caso venha a ser um interesse, já que é a terceira vez que o Vasco aumenta esta oferta, o Gigante da Colina possa nos próximos dias fazer uma nova investida. E falando, inclusive, até mesmo em investida, o Vasco fez uma nova investida pelo goleiro Kehler. Uma das grandes metas do Vasco para 2023 é o gol, e um dos grandes alvos para o gol é o Kehler. E a informação que nós temos é que, após fazer uma oferta no valor de 3 milhões de dólares pelo Kehler, agora uma nova oferta foi feita ao Internacional nesses últimos dias. O Vasco fez uma nova investida, ainda não temos informações do valor ofertado pelo Vasco da Gama, mas temos a total convicção que o Kehler é o principal alvo do Vasco para 2023. Inclusive, o foco hoje é tão grande aí do Vasco em cima do Kehler, que os próprios representantes, tanto do Marcelo Groi quanto do Léo Jardim, que são aí outros alvos do Vasco, caso não venha realmente acertar a compra do Kehler, confirmaram que, de fato, hoje esse goleiro do Inter é a prioridade do Gigante da Colina. E eu deixei bem claro isso para vocês, né? Em uma conversa que eu tive com o Rogério Braun, que é o empresário do Léo Jardim, ele não me confirmou, mas deixou bem claro: sim, Lucas, o Kehler é o grande alvo do Vasco. Eu até falei com ele, que o mercado sinalizava que o contato do Inter, já feito pelo Léo Jardim, seria até mesmo aguardando uma possível venda do Kehler, né? Já até com uma precaução, um plano B, caso o Inter não consiga segurar o Kehler para 2023, ele ali me confirmou praticamente que realmente seria isso. O Inter já entrou em contato com o Léo Jardim, o Rogério realmente também não me confirmou, mas ali entre linhas me deixou bem claro isso, até com esse medo de perder o Kehler para o Vasco da Gama. Então, o Vasco fez uma nova investida, iremos buscar novidades nestas próximas horas, mas é de fato esse grande alvo do Vasco. E além disso, né, vamos correr um pouquinho porque o vídeo já está ficando longo e ainda temos muitas informações importantes a trazer. Gabriel Menino, informações que temos, como a gente já informou ontem e temos novidades, é que o Vasco demonstrou interesse, mas já abriu negociações com o Palmeiras pelo Gabriel Menino. Inclusive, pessoas de dentro do Vasco da Gama, segundo aí uma grande apuração do jornalista Juan de Lima do canal do Pedrosa, afirmaram que as tratativas entre Vasco e Palmeiras pelo jogador estão progredindo. O Gabriel Menino está cada vez mais perto de fechar com o Vasco da Gama, embora ainda, né, realmente a situação não esteja em um estágio muito avançado, como por exemplo a do Lucas Piton, que está por detalhes. O Gabriel Menino ainda não está por detalhes de fechar com o Vasco, mas é uma negociação que hoje é vista com relação a andando muito bem, né? Realmente está com uma progressão positiva com relação ao desfecho com o Gigante da Colina. Vamos esperar, seria uma baita contratação, na minha opinião, a chegada do Gabriel Menino, um jogador muito polivalente e a cara, de fato, do Maurício Barbieri. Outro nome que surgiu também nesta noite de terça-feira, Luvanor, jogador aí que fez 37 partidas pelo Cruzeiro na última temporada e marcou 7 gols, iniciou a negociação com o Vasco da Gama. Informação aí do jornalista Emerson Júnior, um jornalista muito conceituado também aqui no mercado do futebol brasileiro, que cobre aí o dia a dia do futebol de Alagoas, confirmou que de fato o Vasco já iniciou negociações e deve ter uma definição até a próxima quinta-feira. Eu já entrei em contato ontem à noite com o empresário dele, Ricardo Luz, assim que eu descobri essa informação, porém ainda não obtive um retorno. Estou esperando, estou aguardando para confirmar também com ele, é claro, essa informação e trazer a vocês tudo o que está acontecendo, mas pelo que eu conheço aí do Emerson Júnior, o trabalho sério que ele faz, realmente o Vasco negocia com o atacante que fez a última temporada no Cruzeiro. Mas não para por aí, pois temos mais duas informações aqui se tratando sobre contratações. Primeiramente sobre Alex Duarte, o zagueiro de 22 anos, uma das grandes promessas do futebol paraguaio, jogador de seleção, jogador de Cerro Porteño, que é o maior clube do futebol paraguaio, inclusive, capitão hoje do Cerro Porteño, interessa ao Vasco, mas não apenas ao Vasco, interessa também ao Tigres do México e também ao Cruz Azul do próprio futebol mexicano. Os 3 clubes querem a contratação desse zagueiro. O Vasco chegou a formalizar uma proposta na última sexta-feira com empréstimo
com passe fixado, porém de imediato o Cerro Porteño negou. O Cerro não quer um empréstimo, mas sim uma venda em definitivo. Inclusive, já colocou no mercado o valor, 4 milhões de dólares para ter 70% do passe. Pelo que eu vi no Vasco comprando o Léo Pelé, acredito que o Vasco pode sim comprar também o Alex Duarte. Se pagou 3 milhões de reais, 3 milhões de euros, perdão, pelo Léo Pelé, um jogador muito criticado aqui no cenário do futebol brasileiro, de 26 anos, pode ser sim, e na minha opinião, acredito que até mesmo vá pagar 4 milhões de dólares pelo Alex Duarte, um jogador que é uma das grandes promessas do futebol paraguaio, um atleta que é capitão do Cerro Porteño, um jogador que na última temporada disputou Libertadores, disputou grandes títulos, disputou realmente sempre se destacando. Acredito que isso vai acontecer até pela necessidade que o Vasco tem de contratar um atleta para aquele lado da zaga. Ele é zagueiro, joga pelo lado direito e pode ser inclusive a dupla de zaga do Léo Pelé para esta próxima temporada. Um interesse muito grande do Vasco e agora o valor já está fixado no mercado que o Cerro quer receber pela venda do jogador. Outro nome também do Cerro Porteño é o Robert Morales, camisa 9 da seleção paraguaia. Um nome que interessa, um nome que é alvo do Vasco da Gama e um nome que o Vasco foi até o Cerro Porteño procurar para iniciar negociações. Um jogador de bastante qualidade, que além de Vasco também foi procurado pelo Botafogo e mais 3 clubes do futebol brasileiro, porém esses clubes não tiveram os seus nomes revelados pelo seu empresário. A concorrência então é grande. Se o Vasco quiser a contratação do atleta, terá que enfrentar forte concorrência. Mas segundo informações, ele quer vestir a camisa de um clube aqui do futebol brasileiro, especialmente do Rio de Janeiro. Ele passou férias aqui no Rio no final do ano passado, final de 2021, e se apaixonou pela cidade exatamente por esse motivo. Gostaria, é claro, de buscar um clube aqui da cidade carioca. Até o momento não há nenhuma negociação mais avançada. O Cerro Porteño quer 8 milhões de dólares pelo jogador, algo em torno dos 43 milhões de reais, para libertar o Robert Morales. Porém, o que acontece? Vou trazer para vocês números. No início da temporada, o Robert Morales, quando estava ali no auge, em 7 partidas marcou 8 gols e deu uma assistência, números de fato impressionantes. Era considerado naquele momento uma das maiores, se não a maior promessa do futebol paraguaio, porém ele acabou sofrendo uma lesão e ele ficou de fora durante toda a temporada. Então hoje o valor de mercado do Robert Morales é esse, de 43 milhões de reais. Porém, se ele acabar voltando da lesão e ter realmente um grande destaque, essa pedida, né, por parte do Cerro vai dobrar. O Cerro vai novamente acreditar, né, que o Robert, a lesão não acabou atrapalhando a carreira do jogador e vai voltar a precificar o atleta em um alto valor. Por enquanto, pede, considerado que ele está voltando de lesão. Mas se ele voltar de lesão e ter o mesmo destaque com 8 gols e uma assistência em 7 partidas, o valor novamente voltará a subir. Então, se o Vasco quer, é melhor investir logo agora, porque ainda está com preço baixo. Caso ele volte, tenha o mesmo destaque, o que é muito provável que aconteça, a pedida vai dobrar. 2 jogadores do Cerro, 2 jogadores que se interessam, recebem, o interesse do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo aqui, rapaziada, falar sobre Campeonato Carioca. Ontem tivemos aí a confirmação que a Band superou a concorrência da SBT e acertou a compra aí dos direitos de transmissão do Cariocão 2023 e com isso vai de fato transmitir o Campeonato Carioca. Ano passado foi transmitido pela Record e nesta próxima temporada, 2023, vai ser transmitido pela TV Band. Irá transmitir as 28 partidas de quartas, quintas, sábados e domingos. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira, que eu volto a repetir. Será com toda certeza bastante agitada e estaremos aqui ainda hoje no Fala Gigante e também no Boa Noite Gigante, informando vocês sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.